Talvez você não queira mais saber sobre investimento por estar com frustração com esse mercado, achando que ninguém é confiável, que todo mundo quer passar a perna, que não tem uma lógica nas ações, enfim, todo investimento foi feito para você perder dinheiro. O vídeo de hoje é sobre isso, conversar sobre alguns traumas que algumas pessoas têm com os investimentos. Talvez você tenha desistido da ideia de investir por ter começado errado, talvez alimentado expectativas irreais, talvez de ficar rico no curto prazo, ou por ter recebido alguma dica de algum youtuber, algum amigo que você achava que era uma referência, tentou fazer igual e não deu certo. Um dos motivos que isso acontece é que cada pessoa é diferente, tem necessidades diferentes, então não dá para seguir a dica do amiguinho, por mais bem intencionado que ele seja, ou até mesmo de um youtuber, tá? A gente não sabe qual que é o conflito de interesse que ele tenha por trás daquele ativo que ele está recomendando, seja uma ação, seja alguma cripto. Em muitos casos já vi gente recomendando criptomoedas porque ele estava com aquele ativo por trás e sabendo que tendo uma audiência grande ele conseguiria influenciar o mercado. Outro trauma comum é em relação a gerentes de bancos, né? A gente pode achar que, poxa, o cara trabalha no banco, no mercado financeiro, ele me disse que aquela aplicação naquele fundo era uma boa escolha, que aquele título de capitalização ia me fazer ganhar dinheiro no longo prazo, e aí depois você descobre que aquilo era uma furada e você não quer saber mais disso. Nesse ponto até concordo que muitas das recomendações de gerente de banco não são adequadas ao perfil, ainda mais se você não é um cliente private do banco que vai ter um especialista ali acompanhando. O gerente, ele não é especialista em investimentos, ele é especialista em bater meta, né, de recomendar aquilo que vem de cima, né? Você tem que colocar X% esse mês em fundos, em seguros, título de capitalização, enfim, uma série de produtos que não vai fazer você ganhar dinheiro de fato, né? Algo adequado ao seu perfil. O mesmo vale para assessor de investimentos, tá? Muitas das vezes ele recebe gordas comissões para oferecer produtos. Tem, claro, profissionais e profissionais nesse mercado. O sistema, por permitir que existam produtos que pagam muitas comissões, pode ali interferir na escolha do assessor na hora de indicar um produto, tendo dois fundos de investimento, um que paga 1% ao ano e outro que paga para o bolso dele 0% ao ano, qual que ele vai recomendar? Isso eu estou dando um exemplo até bom. Mas entre um COI que vai pagar para ele às vezes 3% ao ano e um CDB que vai pagar 0,25% ao longo de um ano. Então isso já começa ali a montagem de uma carteira que não é feita para o cliente, é feita para o assessor ganhar dinheiro, para a corretora ganhar dinheiro. E olhando isso você veja, não posso confiar nele. A recomendação que eu posso te dar é busque conhecimento, busque entender mais sobre investimentos, até para filtrar muita informação que tem na internet. Você pode seguir meu canal, tirar dúvidas e ter um pensamento crítico sobre o que eu estou falando e outras pessoas aqui na internet também. Uma coisa que acontece muito é a pessoa ficar frustrada por alimentar expectativas erradas, tá? Achando que vai ficar rico da noite para o dia. Porque um influencer falou que ia ganhar muito dinheiro com aquilo. E aí você quis ganhar dinheiro rápido. Você tem que entender que quanto maior o retorno prometido, maior é o risco. Então, tem um risco grande de perder dinheiro, se você já é uma variável, tá? E às vezes a pessoa sem conhecimento entra achando que vai ganhar muito dinheiro e acaba pela ganância, metendo o pé pela mão, medir de fato um risco adequado ali naquela carteira. O ideal é quanto maior um risco nativo, menor seja a sua exposição àquele, fazer uma boa diversificação. Por isso que muitas pessoas acabam caindo em pirâmide de investimento, achando que está investindo em Bitcoin, outra criptomoeda, ou na bolsa, ou então até em árvore, que eu vi recentemente, em gado, enfim, tem pirâmide de todos os tipos, mas por não entender, acaba caindo em conversa furada de pessoas que querem se aproveitar da inocência. Então, o conhecimento é a principal arma para evoluir com os investimentos. Não é porque você teve uma má experiência que os investimentos não é para você. Muito pelo contrário, busque conhecimento para atingir uma liberdade financeira no futuro. É o dinheiro que move o mundo. Se você não juntar dinheiro agora, no futuro talvez seja tarde demais e aí você tem uma aposentadoria abaixo do que deveria.
talvez o investimento em si, investimentos de forma geral, uma carteira de investimentos, não seja problema, mas sim a forma como você foi exposto a isso. Esses dias eu conversei com um cliente que não queria saber de imóveis porque ele tinha tido uma experiência ruim. Ele tinha comprado um imóvel para alugar e teve diversos problemas com o inquilino, e aí depois ele trocou de inquilino e teve mais problema porque ele não conseguiu alugar rapidamente, teve que baixar o preço, e aí deu problema no forro e caiu, e ele teve gastos ali com o imóvel, e aí ele queria vender o imóvel para investir na bolsa, então em fundos imobiliários, porque ele disse que imóvel não era para ele e tudo mais. Eu particularmente escuto muito mais, né, como consultor de investimentos, pessoas vindo frustradas com investimentos na bolsa porque perdeu dinheiro, ou com fundos imobiliários, ou com uma renda fixa que ficou travada ali por muito tempo e ele não conseguiu resgatar. Eu não costumo escutar tanto reclamações sobre imóveis. Aí eu falei para ele, não é porque você teve uma experiência ruim com esse imóvel, com o inquilino, que todos os imóveis sejam ruins. Talvez com mais experiência você soubesse avaliar mais para quem alugar o seu imóvel, ou então na hora de comprar um imóvel, qual a localização, qual que era o retorno sobre esse investimento que você ia ter ao longo do tempo, né? Conseguir alugar por um preço adequado e realmente ser um investimento rentável. Então não é porque um imóvel em si foi uma experiência ruim que todos os imóveis também são ruins, você não deve investir em imóveis. Eu acredito muito numa carteira diversificada, seja no Brasil, seja no exterior, seja em imóveis, tá? E aí é o tema desse vídeo. Pessoas que às vezes ficam frustradas e não querem mais saber de investimentos. Eu vou elencar aqui algumas das causas que podem ter feito você ficar traumatizado com esse meio. Eu concordo plenamente. No passado eu também já sofri com isso. Uma das causas pode ser ali o momento. Talvez não fosse o momento para você investir. Talvez não fosse o momento para você investir em bolsa, por exemplo, que é muito volátil. Quem começa a investir, geralmente quer investir em bolsa, em ações, em criptomoedas, quando na verdade ele tinha que ter feito uma reserva de emergência. Ou até mesmo a pessoa que já está aposentada, ganhou a vida ali empreendendo, com imóveis, enfim. E na hora de aposentar, colocou em ativos que não geravam renda mensal para ele, ou então em renda fixa, que não tinha liquidez, tinha que esperar 2, 3, 5 anos. Talvez para uma pessoa de idade isso é muito tempo. Ou talvez o ideal seria ter um acompanhamento profissional para fazer uma carteira personalizada. Aí entra outro ponto. Muitas pessoas às vezes seguem dicas de influência, de youtubers. Olha, essa é a carteira que eu montei para mim. E aí você tenta fazer igual. E aí depois sofre com aquela ansiedade, porque a volatilidade da bolsa é uma loucura. E você comprou uma carteira de cripto porque o youtuber famoso fez e você tenta fazer igual. Sendo que você não tem a mesma idade, não tem o mesmo patrimônio, não tem o mesmo perfil de investimento. Quem é conservador tem que investir em ativos mais conservadores para dormir bem. Tá? A mesma coisa para quem é mais agressivo, precisa ter ativos mais voláteis na carteira até para saciar aquela vontade de ter ali um crescimento maior, mas não é porque você é agressivo que você vai ser inconsequente. Existem ciclos no mercado e você deve respeitar isso. Inclusive, o seu conhecimento tem que ser gradual e assim você vai aumentando sua exposição. É que nem alguém que vai entrar num rio que nunca viu antes e decide pular de cabeça. Pode ter pedra ali, pode ser um rio que é raso, pode ter diversos tipos de bichos ali. Então qual que é o ideal, né? Uma pessoa sensata ao ver um rio pela primeira vez, você vai colocar o pezinho, ver se a água está gelada, ver como é que está por ali, se não tem muita pedra, qual que é a profundidade. E aí você vai dando os passos e depois no tempo você está nadando de braçada. Com investimentos é a mesma coisa. É muito comum pessoas ficarem frustradas porque seguiu alguma dica de youtuber, sendo que aquele youtuber tem milhões ali, fora que a gente não sabe qual que é o conflito de interesse por trás daquele ativo. Às vezes ele é amigo dos diretores, do dono da empresa que ele está falando ali sobre aquela ação, sobre aquele fundo imobiliário, sobre aquela corretora que talvez esteja até o talo daquele ativo e quer desovar e precisa de alguns youtubers para fazer propaganda daquele ativo. Talvez ele mesmo comprou alguma criptomoeda que é mais fácil de manipular e está falando, olha, essa criptomoeda é muito boa, compre que você vai ganhar dinheiro. Né? Eu escuto muitas pessoas reclamando sobre pirâmide. Você tem que entender que a relação entre risco e retorno sempre vai existir. Quanto maior a promessa de retorno, entenda que ele é muito arriscado. Se é algo com baixo retorno, quer dizer que ele é mais seguro. Claro, se você entender
o que é ali. Eu estou falando ali, por exemplo, de algo mais seguro, uma renda fixa, um título público, né, que tem um laço ali com o governo. No pior das hipóteses, o governo vai imprimir dinheiro e vai te pagar. Por outro lado, ações, criptomoedas vai ter uma volatilidade maior, também com potencial maior. Mas você tem que saber escolher. Então, conhecimento é a chave. É a mesma coisa alguém que começou na academia querendo em 2, 3 meses perder 50 quilos que ele engordou, que ele está acima do peso, quer perder em pouco tempo. Você ganhou aqueles 50 quilos adicionais ao longo de 6 meses ou foi meses, foi anos comendo de forma desregrada? Mesma coisa construir um shape bacana, você não vai conseguir construir da noite para o dia. Tem pessoas que tentam pegar o atalho, né, tomar um suco para tentar crescer, mas mesmo assim precisa de muita dedicação. Com os investimentos é a mesma coisa. Você não vai montar uma carteira de milhões da noite para o dia só porque o youtuber falou que isso é possível. Tá? Então entenda que os investimentos são necessários, é dinheiro, né? Você tem que dar muito valor ao seu dinheiro, ao seu esforço. Às vezes é uma vida inteira de trabalho, você acumulou ali com muito esforço 100 mil, 200 mil reais, às vezes 5 milhões, e aí você tem medo dos investimentos porque é algo perigoso. Para quem não sabe, realmente é perigoso. Confiar às vezes em gerente de banco é algo que também frustra muitas pessoas. Eu confiei no meu gerente, ele me colocou num fundo que é horrível, num título de capitalização, num seguro. Tá? Então tem diversos produtos que são feitos para o gerente bater a meta dele do banco. Entenda que o gerente não é um especialista em investimento, a não ser que você seja um cliente private. E olhe lá, cara, já recebi muitos clientes milionários que têm um atendimento horrível, péssimos produtos na carteira. Ou seja, não foi feito para o cliente ganhar dinheiro, foi feito para o gerente bater as metas e o banco ganhar dinheiro em cima disso. A mesma coisa com assessores de investimentos. Muita gente frustrada, não quer mais saber de investimentos, porque um assessor que era para ser alguém especialista e criar uma carteira personalizada para a pessoa, indicou produtos para ele ganhar dinheiro. Tem muitas carteiras que foram feitas para o assessor ganhar dinheiro, e não para o cliente. Para entender isso, é preciso entender o sistema, tá? O sistema, como é feito a assessoria. Não estou criticando todos os assessores, eu tenho colegas, amigos nesse ramo e tem bons profissionais, mas assim tem, como qualquer outra área, tem péssimos profissionais. Quando esse meio ainda incentiva isso, aí aumenta muito mais os danos. Por quê? Tem produtos que pagam muita comissão. Tem produtos que chegam a pagar 9% de comissão e outros produtos que pagam 0% de comissão. Na hora de montar uma carteira, qual será que ele vai dar prioridade? Aquele COI que paga 3% ao ano, aquele fundo CDPago que paga ali 2% na cabeça quando a pessoa for fazer o aporte, ou aquele outro CDB que paga 0,15%, paga 0%, um fundo. Então entenda os conflitos de interesse por trás disso. Por isso que eu trabalho no modelo de taxa fixa. XP já tem esse modelo também, mas ainda a maioria dos assessores trabalha com o modelo de taxa por comissão, que é o serviço gratuito. Entenda que se um produto é gratuito, quer dizer que na verdade o produto é você. Não existe nada gratuito, principalmente no ramo de investimentos. E aí, falando sobre o tempo, né, de você investir, são fases diferentes. Talvez você investindo da forma errada, no momento errado. Vamos dizer assim, a pessoa que está começando a investir, ela tem que criar reserva de emergência, não tem que estar pensando em multiplicar o patrimônio em cripto, em ações, fundo imobiliário. Não, reserva de emergência. Depois você vai começar a criar uma carteira pensando em crescimento. Se você ainda não tem o dinheiro que você almeja, digamos que você queira 5 milhões para se aposentar com uma renda mensal de X, tá? Se a pessoa já tem uma carteira, construiu ali um patrimônio ao longo de anos, ao longo de uma vida, empreendendo, ele já juntou ali às vezes 5 milhões, 10 milhões que seja, e aí, porque ele vai ter uma carteira tão exposta ao risco, talvez seja uma carteira mais conservadora, algo mais alinhado ali com o objetivo dele, que é proteção de patrimônio muitas das vezes. E aí sim, aí você vai colocar uma parte internacional, uma parte em imóveis, uma parte em fundo imobiliário, uma parte em renda fixa. Por isso que o certo é você aprender sobre investimentos, estudar sobre investimentos e ter um profissional do seu lado que não tenha conflitos de interesse. Tá? Obviamente eu vou puxar a sardinha para o meu lado,
que é o serviço que a gente presta, né, que é de consultoria, não tem nenhum comissionamento envolvido, você paga por um serviço, paga uma mensalidade e sabe exatamente aquilo que vai ser entregue. Não tem comissão por trás ali para você ficar com medo daquilo. Então, não estou dizendo que eu sou o único nesse meio, tem outras consultorias, tá? Mas eu acredito que é o melhor modelo desse mercado de investimentos. Mas primeiro, invista de acordo com o seu perfil. Perfil mais conservador, investimentos conservadores, perfil mais moderado e agressivo. Um bom teste que você tem que fazer é dormir, estou tranquilo com aquilo, com o prazo que eu tenho alocado, com a volatilidade da carteira. Eu acho que essa era a mensagem do vídeo de hoje. Aqui do lado eu vou deixar um outro vídeo para você assistir, para você conhecer um pouco mais sobre os investimentos e talvez se animar ali em construir uma carteira vencedora, principalmente focado em longo prazo, tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.